Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você! Olá, pessoal! Estamos aqui num episódio super especial do Elas Constroem. E para você que está chegando agora, construir legado, poder, patrimônio, mulheres que se uniram para ajudar você em vários momentos da sua vida a entender que uma unidade é muito mais do que você chegar sozinha. E se você chegou sozinha no que você construiu, você saiba que você não precisa replicar isso, nós podemos construir juntas. Isso é um peso muito menor. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é uma membro da nossa comunidade, que eu tô muito feliz em estar aqui com a gente, que é a Lê. Seja muito bem-vinda, Lê. Muito obrigada, Sofia. Que honra ter você aqui. Que honra é acompanhar você de perto. Ai, que bom. Porque eu já te acompanhava pelas redes, aí fui ver um seminário, fui ver uma palestra, aí conversei com outras pessoas que me falaram de você, mas realmente assim, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a entrar no Elas Constroem. E ter acompanhado quanto a gente conseguiu em tão pouco tempo é muito maravilhoso. Eu tava, assim, pra quem trabalha comigo diretamente já há muitos anos, você já tá habituado num ritmo, mas ontem foi bem engraçado que uma pessoa da minha equipe falou assim: Sofia, vai com calma que as pessoas elas se assustam de não conhecer o bastidor. Sim. E o bastidor é o real da nossa vida, né? Então, para eu estar aqui, por exemplo, fazendo essa série de gravação, eu fiquei à noite e a gente trabalhou à noite. Então, eu dei folga até para minha assistente, até pelo período, porque a gente precisou fazer ajuste e a gente trabalha com fuso horário, enfim. E não tem romantismo numa agenda para conseguir fazer, né? Tem o que você entende que é importante e fazer. Sim. Então, nada mais do que isso, descomplica. Exato. Descomplica, preciso ficar ali romantizando. Eu falo, não, gente, não precisa de uma reunião para decidir isso. Decide isso e a gente alinha na reunião como a gente pode afinar. Então, são pequenas coisas que a gente consegue ajustar melhor o nosso tempo. Mas que prazer, Alê. E eu quero saber, assim, quem que é a Alê? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a Alê é uma metamorfose ambulante. Eu já tive 7 profissões. Olha, quais? Então, eu comecei minha carreira trabalhando em banco de investimento, no Banco Icatu. E aí eu resolvi fazer minha faculdade em Londres, porque eu queria ter esse conhecimento. Eu sempre fui muito movida, eu sempre fui criada em 2 bases, estudo e viagem. E aí eu fui para Londres fazer minha faculdade, cheguei lá, resolvi fazer marketing de moda, ao invés de fazer economia. Então foi toda uma história, mas tive a oportunidade de trabalhar lá fora e fazer minha faculdade lá. É um mercado dificílimo. As pessoas, você que, estudar em Londres gente... Eu tinha 18 anos, eu perdi difícil. Meu pai, eu vendi meu apartamento, eu brinco com a minha história imobiliária e começou às avessas. Eu vendi um apartamento na Capote Valente para estudar. Fui para Londres. Gente, para quem é de outro estado, Capote Valente fica aqui em Pinheiros, é um bairro nobre de São Paulo. É porque às vezes a gente tem gente do Brasil e mundo. Às vezes é muito difícil contar minha vida, porque minha vida é cheia mas é importante até para você saber o quanto que é vender um apartamento na Capote Valente para o investimento em Londres. Exato, eu trabalhava em banco, né? Você imagina que foi uma história toda de realmente querer, porque eu fui educada assim. O que é o seu conhecimento, ninguém te rouba. Sim. E a minha vida tem sido, na verdade, não sei se eu até pré-defini isso, tem sido essa história de uma hora tô lá em cima, outra hora tô lá embaixo, mas uma coisa eu percebi, esse conhecimento, quando eu vejo você falando dos livros, das coisas que você estuda, de neurociência, né? Eu acho que tudo isso faz parte de um legado que a gente leva e eu acho que isso não... Por isso que eu falo, eu tive 7 profissões, mas se eu for olhar, eu fui curadora em todas elas, né? Em todas elas eu trabalhei com gente, eu trabalhei com afeto, eu trabalhei com marca e trabalhei com confiança.
Sim. Eu acho que a palavra que realmente rege tudo isso é a confiança. Sim. Então, eu fui para Londres, a faculdade perdeu meus papéis, eu consegui uma bolsa para terminar os meus estudos. Olha. E aí, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar dando aula de inglês, depois comecei a trabalhar com moda. Aí, fiz uma parte de moda, de marketing de moda, fiz a implantação da MAC no Brasil. Trabalhei também com a Harley Davidson, fazendo a linha de licenciados, que inclusive isso a gente quero conversar com você depois. E assim, a minha história de marketing foi voltada à implantação de empresas estrangeiras trabalhando no Brasil. E aí o marketing começou a ficar muito no papel, eu comecei a querer fazer outra coisa, resolvi ser maquiadora. Aí fui ser maquiadora do GNT Fashion, fiquei uma época no cinema e tal, mas fali. Fali completamente. E aí eu muito difícil o mercado de maquiagem. Não, eu acho que o mercado da assim, beleza. o mercado da beleza, por exemplo, quando eu trabalhei com a MAC, com a Kiko, é uma coisa, né? O business da beleza. O business da beleza é muito bom. Sim. E eu acho que o mercado de maquiagem, ele tem seu valor. A única coisa é que você está acostumada a ser uma diretora. Aí você passa a ser uma assistente. A tua estrutura de vida não... E eu sou eu e eu, né? Não sou casada, não tenho filhos. Na época, agora eu sou. Mas então era muito nas minhas costas. Então eu falo, quando for fazer essa mudança de vida, isso é uma coisa até que eu aprendi. Faça aos poucos. Porque às vezes a gente quer dar um pulo em relação ao nosso sonho e a gente acaba tropeçando. Sim. Mas também são nos tropeços que as coisas acontecem. Sim. Então nisso eu voltei para moda. Da moda eu percebi que eu queria trabalhar com empresas estrangeiras, sempre mandei meu currículo e nunca conseguia descobrir navio. E aí eu me inscrevi para trabalhar na Park West Gallery. É uma empresa, a maior empresa de leilão do mundo. Eles fazem leilão a bordo de cruzeiros de navio. E essa foi o maior desafio da minha vida. Eram 100 pessoas. Ela me ligou e falou, olha, juro, se eu contar essa história inteira, ninguém acredita. Porque eu mandei meu currículo numa madrugada. Eu estava trabalhando na época na CVC. E aí eu mandei meu currículo na madrugada, ela me chamou para fazer uma entrevista. Eu não tinha na casa da minha mãe não tinha condição nenhuma, não tinha nem Skype na casa da minha mãe. Fiz a entrevista, passei, ela me chamou para outra entrevista, aí veio o nome, era Steve Jacobs, o mesmo cara que tinha feito um trabalho na Harley. Então ficou fácil para mim. Fiz a apresentação, ela falou, tá aprovada, mas você precisa vir para um mata-mata. O tal do mata-mata, Sofia, era assim, 99 artistas da galeria para aprender, mas todos os movimentos de arte. Nunca formei em arte, comecei a fazer o quê? Aprendi um negócio que chama ultra-aprendizado. Fui atrás de aprender dormindo. Você já deve ter feito isso na vida. Então, você põe coisa para você aprender domingo, você aprende formatos, e aí nisso, eu acabei que eu consegui com a ajuda de amigos, porque na época, realmente, assim, eu não teve uma falência de uma empresa que eu não quero citar o nome no Rio, que ficou me devendo um dinheiro que nunca me pagou. Eu tive que refazer minha vida do zero, e aí alguns amigos me ajudaram. Eu também tenho umas obras de arte que eu vendo, mas depois a gente fala sobre isso. E aí acabei conseguindo ir para esse que foi para mim o maior desafio da minha vida, que era um lugar com 100 pessoas, que a gente teria um Big Brother para saber quem iria dali trabalhar nos navios. E eu era a única brasileira. Uau. Terceira, sei lá, tinha 3 que não falavam inglês como primeira língua. Todo mundo era, tipo, ou apresentador de TV, ou super comercial de alguma coisa. E eu fui com a cara e com a coragem, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiquei em 13º lugar, em 100 pessoas do mundo inteiro. Nossa. E fui embarcada num cruzeiro que eu brinco que é o cruzeiro de $1,5 milhão. Porque eu sei, sabe por quê? Eu já fiz alguns cruzeiros. E neste é um que a gente olha e olha assim, eu falo, nossa, igual esse cruzeiro agora do Ritz e tal, né? Eu brinco e falo pro meu marido, olha, ele fala, nossa, num cruzeiro agora, de 25, eu tava trabalhando, e a gente acabou pegando alguns dias entre o nosso trabalho, meu marido, ele tinha um negócio para fazer lá na Europa, aí tinha meu médico que ia casar no Lago do Como, eu falei, vamos já aproveitar e comemorar meu aniversário aqui, mesmo fora de mês do meu aniversário, que a gente faz isso. E aí eu fiz um cruzeiro no Mediterrâneo. E essa rota era este, só que é muito diferente. É muito Você diferente. não tem ideia do mercado que é cruzeiro, quanto custa um navio de cruzeiro. Cruzeiro é que nem um hotel. Sim. Então eu falo, você tem todos os níveis, você tem desde um MSC que você vai ter, sei lá, não sei quantas mil pessoas, até o meu último quase cruzeiro, que é o Silver Seas,
que é um cruzeiro super de luxo, que são 300 passageiros para 300 tripulantes. E aí eles fazem roteiros incríveis, assim, que o navio grande não chega, tem um chefe específico. Michelin. Exato, é outro nível. Mas a Park West, por ser uma empresa americana, ela entrava mais em cruzeiros internacionais. Sim. E aí eu caí meio que, enfim, tem 1000 outras camadas dentro dessa história, mas eu caí nesse cruzeiro por acaso, porque uma menina saiu. A menina me ligou, sem brincadeira, eu tinha $100 na mão. Ou eu voltava pro Brasil, eu falei, eu vou comprar Victoria's Secret, vou vender Victoria's Secret. Ou eu vou pra esse navio. Aí a menina me ligou, eu liguei pra falar que não tinha mais como ficar lá. Aí a menina falou, você consegue estar no aeroporto em 4 horas? Eu falei, claro. Falei, me manda a passagem. Eu não sabia nem pra onde eu ia. Minha sorte foi essa. Eu tinha feito um amigo que era também me levou de Uber, ele deixou para eu pagar depois. Entrei num avião, aí fui embarcar em Southampton. Aí fiz o primeiro cruzeiro com ele e descobri que eu ia sair. Porque eu tinha feito só um feeling, né? Que eles queriam alguém mais forte para ficar nesse cruzeiro, que seria o crossing de 48 dias. E aí foi assim que as coisas se desenrolaram. Eu comecei a trabalhar, eu não tinha dinheiro para nada, então eu comecei a ir nos passeios como acompanhante. Aí eu terminava o passeio, todo mundo me adorando, e eu falava, passa na galeria e pega um trabalho de arte gratuito. E as pessoas começaram a ir na galeria. Aí um dia a galerista falou, quem que é essa Alessandra que manda tanta gente pra cá? Aí alguém falou, The Brazilian. E aí nisso ela falou, não, teu trabalho é impressionante. Você trouxe mais gente na galeria uma semana que muita gente trouxe no mês. Eu quero que você fique com a gente. E foi uma aula de tudo, né, Sofia? Você tem 48 meses, 48 dias, junto com as mesmas pessoas, porque você não pode errar, né? Não. Você não pode correr o risco de num restaurante você falar alguma coisa que um cliente ouve. Foi todo um trabalho A Park West me criou muito bem nessa questão do falar em público, me criou muito bem na questão da negociação. Vender arte é uma arte, né? Eu acho que a arte, como imobiliário, ela tem uma coisa muito... ela é financeira, pode ser um investimento, mas eu acho que ela tem muito de pertencimento e principalmente de identidade ali. Né? Então, você não pode efetivamente explicar porque um trabalho de arte... Você até pode. Não, mas é o incalculável, uma arte. Né? Você vender algo que não dá para calcular. E aí foi isso, era pra gente ter feito 300 mil, a gente fez $1,5 milhão. E aí esse foi o maior case da minha vida de sucesso. Parabéns. Mas, como tudo na vida, às vezes as coisas vão se caminhando por outras histórias. Teve uma questão também dessa questão do machismo estrutural dentro da empresa. E eu acabei saindo e voltando para o Brasil. Fui fazer algumas freelances de consultoria de marketing. E aí voltei ainda mais uma temporada para trabalhar na MSC como vendedora, mas não me adaptei à MSC. E aí estava prestes a embarcar no Silver Seas, fazendo sandália italiana, que eu tiro para Itália aprender sandália. Olha! Que louco! Você fala Itália. Meu marido fala assim, eu vou para qualquer lugar no mundo, ele não vai a trabalho. Quer ir? Não. Se tiver perto da Itália, fala, tem algo para fazer lá. Ele adora. Eu nem sou muito fã da Itália, sendo bem sincera. Mas assim, eu já tinha trabalhado com a Ducati, né? E já tinha trabalhado com a Kiko. Então, a empresa sentiu... Kiko Milano, de maquiagem. Eu fiz o business plan deles no Brasil. Lá fora é perfeito o preço aqui, né? Então, você sabe que a gente saiu, a gente fez todo o business plan. Não sei se você conheceu o Edson Daguano. Não. Infelizmente, ele foi embora há pouco tempo, mas é um cara que merece respeito. Foi o criador da Associação Brasileira de Franchising. E foi um grande mestre que eu tive, que me colocou nos meus melhores trabalhos, entre eles a Kiko. Que legal. Que foi um trabalho muito silencioso, porque a gente construiu uma empresa em 8 meses no papel. Mas se você for olhar como é que foi feita a implantação, ela seguiu religiosamente as coisas que tinham sido sugeridas ali. Que demais. Mas tudo isso me tirou um pouco a coisa do marketing, porque eu queria ver as coisas sendo feitas, sabe? E eu resolvi que eu ia pra ponta, pra vendas. E foi nisso que eu resolvi trabalhar na Park West, fazer leilão. E aí depois fui fazer essa sandália italiana, porque eu ia trabalhar no Silver Seas e ia fazer a sandália personalizada no pé da cliente. Mas aí veio a Covid, eu tava na Itália. E aí eu tive que voltar, porque os navios começaram a fechar.
Mas e aí caiu, foi assim que eu entrei no imobiliário. Eu entrei, cheguei aqui, tinha gasto um mês de euro, não tinha mais casa para ficar, porque minha mãe tinha morrido, não tinha mais dinheiro para. E o Brasil, e o mundo tinha fechado. Então eu fui literalmente parar na rua e recomecei minha vida com R$ 600 de apoio do governo e muita força de vontade. Entrei Nossa. na Tibério, na época, e fui panfletar. Panfletar, passei a pandemia inteira panfletando das 6 da manhã às 7 da noite, até que um dia esse panfleto caiu num lugar que eu cheguei pro cara, você já viu esse, né? Você já viu esse empreendimento? Ele falou, eu tô vendo pro meu filho. Aí eu fui muito sincera com ele, falei, posso falar uma coisa pro senhor? Fala com o corretor que o senhor falou, diz pra ele que o senhor gostou, o senhor não gostou, mas não deixa ele no vácuo, não. Aí ele falou, mas você não vende a mesma coisa? Eu falei, vendo. Ele falou, você não vai me falar que você tem um preço melhor que ele? Eu falei, não. Você não vai dizer que você vai fazer melhor que ele? Eu falei, olha, eu posso tentar. Posso tentar te apresentar o projeto sem nenhum, só para você conhecer, e aí se te interessar, você volta a procurar seu corretor, ou eu vejo se eu posso fazer uma divisão com ele. Tá bom, você pode me dar seu cartão? Aí eu não tinha cartão, tinha uma amiga que tinha um folheto meio amassado, tal, porque eu ainda falei para ela, vou subir e você vai panfletar comigo quando eu crescer. Dei esse panfleto amassado, sem brincadeira. Esse homem me seguiu. Eu sentei no plantão, eu ouvi chamar Azambuja, cliente para você. Esse homem me seguiu, ele falou, gostei de você. Você não tentou falar que você era melhor que o outro, você não falou para mim que você ia fazer um melhor negócio, você foi correta, você foi honesta, eu quero que você me apresente o projeto. Apresentei que era, né, com restrição de renda, e acabou que o filho dele comprou esse apartamento e ele comprou a loja. Então eu fiz uma venda de 1.100.000 de VGV em 45 dias. Não, e que foi o que ele é abençoado. Tem venda assim, Não, né? gente, Que vai não, ali, essa tem foi gente que Deus abençoa as pessoas caminho. todo Não, dia mesmo. Não, eu falo, essa foi Deus que pôs no meu caminho. Meus amigos acompanharam, foi uma época muito difícil, realmente, Sim. assim, você ficar na pandemia, né, sem casa, sem comida, por isso que eu falo, eu entendo muito as pessoas. Sim. Porque na época eu realmente fui, qual que é a tua proposta? Eu te dou comida e te dou ônibus, tá bom, eu já tô morando de favor, mas foi isso, eu trabalhei e em 45 dias eu tinha sido a top de vendas da Tibério, mas comecei a perceber que pelo meu visual, as pessoas brincavam que eu era Oscar Freire. Eu falava, gente, eu não tenho dinheiro para comer, eu sou Oscar Freire. Acho que vocês não estão entendendo. E aí eu acabei ligando para uma amiga minha e falei, então, mas o que você está fazendo na Tibério, Alessandra? Eu vou te passar o telefone de um amigo meu, Beto, ele está na Coelho, fala com o Beto que ele vai te ajudar lá. Bom, a ignorância salva, né? Liguei pro tal do Beto. Aí o tal do Beto começou a conversar comigo, falou, mas com esse currículo, o que você está fazendo na Tibério? Você não tem que estar panfletando, menina. Vai conversar com a fulana. Aí eu vou achando que a fulana, eu tô achando que é a gerente. Ele falou, com a minha gerente. O que eu imaginei? O cara é um corretor. Tá me apresentando a gerente dele. Mal sabia ele que eu tinha falado com o Beto Coelho da Fonseca e tava indo falar com a diretora. Fui fazer uma entrevista com a Fátima, que também é uma das mulheres que eu mais admiro no imobiliário. E a Fátima, a gente se adorou, a gente ficou horas conversando. Ela falou, o que eu preciso? Você precisa para vir para Coelho? Eu falei, olha, vender. Minha bicicleta só fica de pé se eu pedalo. Então, eu preciso vender no primeiro mês. Eu não posso esperar 2 nem 3. Ela falou, pode vir que eu te garanto. Fiquei 2 anos na Coelho. Saí um tempo para montar a house da Munira Budi. E não deu muito certo isso, mas enfim. E aí depois eu fui para Bossa Nova Sotheby's, e onde eu me especializei em venda de planta, né, apartamento na planta, e já comecei a lidar com a parte do internacional, que é o meu maior desejo, né? Hoje eu tenho uma associação com a Real Exception, que é uma empresa de um amigo que já foi cliente lá atrás, que ele tinha uma pousada, eu fiz uma consultoria de marketing com ele, ele abriu imobiliária, e ele está aí na lista das 100 imobiliárias de luxo do mundo. E hoje eu sou a representante dele em São Paulo, não é nada muito ainda oficial, mas a gente está começando essa história. E o que eu gosto muito, ali, de trazer histórias reais, enfim, para quem está nos assistindo, que tem uma overdose de todo mundo que deu tudo certo, né? Você chega lá e fala, olha, isso aqui... E teve coisa que não deu. Sim. Isso aqui não deu. Só que às vezes não vai ter o glamour de você chegar ali e ter um corte e falar, galera, isso aqui
deu certo. E às vezes você tá passando, que tá assistindo, um momento de algo que não deu certo. Exato. E sentindo assim, nossa, todo mundo deu certo e eu tô aqui parado. Então, calma. Calma. Tem às vezes momentos que você tem que centralizar e falar, o que que eu posso fazer aqui melhor? E vai vir boas ideias, né? Sim. E um ponto que você tem que é fortíssimo, vendas. Ser humano, tudo em todo lugar é venda. Sim. Né? Então, quando você estrutura, você tem o foco, não pare. Isso é fundamental, fundamental. E dentro hoje, você atua alguma região específica aqui em São Paulo? Eu praticamente trabalho com apartamento na planta, não Tá. importa a região, né? Uhum. Logicamente, acabo trabalhando mais Jardins, Itaim, Vila Olímpia, Pinheiros, Alto de Pinheiros. Eu gosto muito de atender clientes, Sofia. Tanto que meu último atendimento foi com uma empresa francesa, né? Que está vindo para o Brasil. Você fala francês também? Quase. Nossa. Eu tenho muita facilidade com língua. Gente, Eu tenho muita facilidade com língua. Então, eu tenho por exemplo, eu não tratei com a pessoa em francês, mas eu falei com ela francês em alguns momentos. Ela falou, mas por que você não tá me atendendo em francês? Porque pra eu sentir que eu vou... É aquela história, todo mundo fala que fala inglês, mas fala. Não, a fluência é outra coisa. Então, é o que eu falo. Uma coisa é eu fazer uma entrevista, bater um papo, tomar um sorvete, tomar um vinho em francês. Outra coisa é eu fazer um atendimento, nesse caso, um atendimento empresarial. Sim. Foi uma empresa que veio para o Brasil. Coisa, igual uma palestra. É uma empresa que veio para o Brasil buscando um negócio que eu nunca tinha vendido na minha vida, que foi galpão industrial. Então, eu tenho essa coisa da pesquisa. Porque você sabe que o francês, né? Se você consegue falar francês com o francês, porque o inglês Eles não com o falam francês inglês. não dá. Eles não falam Por conta inglês. de questão, pra vocês que estão aí, gente, guerra, tarará, tarará. Você vai pra França, melhor você falar que você é brasileiro. Exato. Melhor você pedir desculpa em francês. Desculpa em francês. Pardon, je ne parle francês. Aí você pode falar inglês, que ele vai te entender. Mas você primeiro tem que pedir desculpa. O italiano também. E culturalmente, se você conhecer a cultura, você consegue entender muita coisa sobre o comportamento humano, né? O que eu acho é que essa história do navio, ela me colocou em face a muitas coisas, assim, não só de territórios, mas de pessoas e hábitos. Pra você ter uma ideia, quando você entra num treinamento desse, você primeiro é tripulante, depois você é hotelaria, né? É o que a gente fala. A tua função número 1 e são muitos países, tripulante. né? E aí, o que acontece? Você vai viver com uma chinesa. Tipo, eu tive momentos que eu tinha 20 parceiros chineses e tem toda uma cultura. Diferente. Aí a outra é da Macedônia, a outra é árabe. Então, a cada lugar que você vai, você tem que entender a alimentação, além das questões de gênero. Quer dizer, você aprende a olhar o ser humano como uma coisa única, mas você também entende que o que é muito óbvio para alguém não é óbvio para o outro. Não. Né? E isso vem muito de você conseguir entender o ser humano para conseguir tratar e vender algo, né? Ser comercial. Sim. Eu falo, o ser humano ele é o cerne, você estudar e ser uma boa pessoa, isso está muito intrínseco, porque a cultura é isso, né? Sim. E o que está certo e o que está errado? Pra gente que viaja, você olha, é a cultura. Então você tem que respeitar a cultura. É isso. Né? E eu, quando eu vou pra algum lugar, eu gosto de estudar exatamente o que faz sentido ali, o que não. Eu vi que você foi recentemente pro Japão, né? Sim, eu estive no Japão algumas vezes, agora eu volto em abril. E sempre eu faço questão de me atualizar, de entender cultura. Eu tive, o ano passado, eu fui pra Turquia. Então, eu gosto de entender a cultura comercial, eu gosto de entender que a pessoa, ela sinta o respeito, que eu respeito no local. Porque isso é importantíssimo. Porque isso abre a porta, né? Com certeza, você tá naquele... Quando a pessoa percebe que você tem um cuidado com o gestual, que você tem um cuidado ao falar com ela. Isso é um luxo de você colocar a pessoa na importância dela, né? E aí eu acho assim, a primeira vez que eu estive no Japão, a gente foi trabalhar na Uniqlo. Eu fui com a Juliana Jabur para uma... Gente, para quem não conhece a Uniqlo, ela é uma loja de departamento que hoje ela tem vários nichos, até tipo, a Uniqlo, que ela vai ser uma concorrente com a Zara, um exemplo de um patamar, a outra que vai ser uma concorrente de uma Primark, que é uma loja mais de departamento de um nível mais baixo, mas a loja é absolutamente organizada. Organizada, impecável, e você comprou uma roupa lá, você vai comprar sempre, e você pode colocar a roupa na máquina que ela sai perfeita. Sim. E todo mundo compra porque tem uma tecnologia legal pra neta. E tem toda uma questão também de uma
uma fabricação, Sim, né? sim. Muito controlada e respeitada. Nossa, que legal. Você sabe que agora recente estava em Nova York e um dos cases sobre estudo era da Uniqlo. Eu cheguei a fazer uma reunião aqui com eles no Brasil, mas que nunca vingou. Uhum. Mas mesmo, né? Não tem eles ficaram muito mão de assustados na obra, época, né? não com a questão, Custo. eles não entendiam a questão da luva. Eles não entendiam o que era uma luva numa loja. Eles não conseguiam captar esse conceito. Além de toda a questão tributária, que às vezes é muito difícil apresentar. Para fechar a conta que eles têm uma margem, eles trabalham, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção na Uniqlo é que eu nunca vi a cara do presidente da Uniqlo. Porque nas camadas de apresentação, então ficava o presidente, aí ficava o diretor, aí ficava a menina que chamou a Juliana, aí ficava a Juliana, aí ficava a assistente e eu ficava lá atrás. Bem a cultura mesmo, né? E aí eu falei, não, mas se você quiser, você pode esperar ali. Aí, ali o que era? Era uma salinha onde as pessoas dormiam. Sim. Tinha uma salinha para dormir. E você ficou quanto tempo no Japão? Então, a primeira vez eu fiquei uma semana, a segunda eu fiquei 15 dias. As duas vezes foram antagônicas. A primeira eu fui paga pela Uniqlo, então meu quarto era do tamanho dessa sala. A segunda eu fiquei num negócio desse tamanho. E é isso. Na época não tinha internet, né? Então, assim, foi uma coisa muito maluca. Mas culturalmente, né, Japão não, é uma coisa que choca, né? Assim, a consciência, a educação. Não, eu acho que tem uma coisa ali que é muito forte, que é um pensar coletivo. Sim, né? sim. E uma estética e uma honestidade absurda. Chega até a ser uma questão, né? Gente, tem a Leila, só um parêntese aqui. É porque, assim, é uma coisa... Eu cheguei no aeroporto, no Japão, e aí eu falei, bom, vou tirar ien, a moeda lá do Japão, porque você tem cartão de crédito dólar, mas é bom você ter um dinheiro local, né? Geralmente, raramente eu pego e tiro. Mas nesse dia eu falei pro meu marido, vamos chegar e já tirar, é melhor, né? Chegando lá, tinha um calhamaço de dinheiro assim, porque é 1 milhão, é tipo $100, sim, sabe sim. assim? Aí eu falo, nossa, aqui eu sou bilionária. É muito dinheiro, assim, tipo o plano antes, né? Que é o cruzeiro nosso aqui. Tinha um tanto de dinheiro assim, de nota, na máquina. Aí eu olhei aquilo, perguntei pro guarda, eu falei, o que é isso? Alguém esqueceu aqui dele? A pessoa esqueceu? Só que aí ele me explicou a legislação do Japão. Se você pega aquele dinheiro, você tem que levar na delegacia, vai ficar lá algumas horas, e se em 40 dias a pessoa não for lá na delegacia e buscar aquilo, quem levou é seu. Então, aí, por conta que você tem que ficar muitas horas na delegacia para esse trâmite, ninguém pega. Então a pessoa vai voltar e vai pegar. Você tem noção que era dinheiro? Aí eu, e agora? Agora você usa outra. Eu falei, Aí eu fui na outra. O primeiro contato que eu tive com o Japão chegando no aeroporto. É isso. Então, gente, você pode deixar o celular aqui, ó. Eu deixei o celular pra ficar no Shibuya, né? Pra fazer o cruzamento. Eu deixei meu celular lá me filmando 50 vezes. Tipo, na rua. Na rua. Na rua. Uma velhinha me seguiu porque eu deixei cair uma luva. Eu fiquei com tanta dó, porque era uma velhinha, coitadinha, ela mal conseguia andar. Pra te dar. Porque meu marido falou isso. Eu fui lá no metrô, beleza, vamos lá eu ia... sei lá pra qual cidade, tinha que pegar o metrô pra chegar lá no trem-bala, que eu ia pegar o trem-bala, enfim. E aí, gente, o metrô do Japão não é o metrô dos Estados Unidos e nem da Europa. É um mundo apartado, porque tem uma máquina ali, porque assim, eles são muito no papel. Não é uma coisa tecnológica que você imagina. Aí você tá lá naquela máquina com aquele bilhete que passa em 2 catracas de 50 catracas. Aí ali vai pra sei lá onde. Aí a de lá vai pra sei lá onde e tudo japonês, não tá em inglês. Enfim, você se sente realmente um analfabeto. E aí, beleza, eu tirando foto, né? Tradutor, tal. Uma função pegar o metrô certo. Só que eu sou uma pessoa que em qualquer parte do mundo eu peço ajuda. Então eu olhei, falei pro meu marido, aqui o negócio, a gente vai parar lá em Hiroshima se a gente não acertar isso aqui, né? Eu falei, peraí, vou pedir ajuda. Pedi ajuda, falei, viu o senhor assim, eu falei, você pode me ajudar, can I help e tal, né? Vou pra tal lugar. Ele, não, ele pegou, ele tava indo, depois eu soube que ele ia, tipo, pro norte, eu tava indo pro sul. Ele foi te levar até onde você precisava. Ele entrou, ele foi comigo, eu cheguei e meu marido no grupo da família, pelo amor de Deus, me socorre, eu tô morrendo de vergonha, a pessoa deixou a vida dela, tá aqui porque ela tá pedindo ajuda no Japão e as pessoas param o que estão fazendo pra te ajudar. Fazendo pra te ajudar. E aí,
Isso foi várias vezes. Porque eu peço ajuda e a pessoa, Sim. não, eu te ajudo. E ia comigo. Eu falei, gente, olha a cultura. E aí meu marido morrendo de vergonha, né? Porque ele é a pessoa assim, meu Deus do céu, como que uma pessoa tá parando, chegando, tipo, meia Mas hora eles de fazem metrô. com vontade. Eles fazem Não, com e é uma vontade. coisa Eles da fazem... cultura É da mesmo. cultura. Da cultura. O que Ah. mais te impressionou disso no Japão? Porque isso me impressionou demais. Eu Essa acho que ajuda. essa coisa da ajuda mesmo. Porque eu fui para Kyoto, por exemplo, na época do frio, dezembro. Eu fui no inverno E assim, também. não tinha internet quando eu fui, né? Então, você imagina que isso é complicado hoje em dia com a internet. Você imagina você Você sem foi nos internet. templos que tem as... Fui Gente, até aquela coisa da construção, que é a prova de o Isso. Golden Temple, que é todo, né, a prova de tempestade, né? Sim, Eu acho que essa coisa é muito linda deles, né? sim. E assim, o que me chamou a atenção também, toda a história da estética por trás, porque a gente fala, o japonês gosta de tudo infantil. O que aconteceu? Depois da guerra, eles tiveram que tornar o produto deles mais interessantes. Para quem? Sim. Para as novas pessoas. As novas pessoas não eram os mais velhos, eram os mais jovens, né? E aí tornaram, você entra num restaurante, né? Num supermercado, é tudo colorido. Sim, sim. Mas o que me Japão é bem impressionou colorido. mesmo foi uma turma de japonês que foi me buscar no hotel, porque eu comentei com uma menina que eu não tinha visto um onsen. Eu fui no primeiro dia na loja dela, achei a loja interessantíssima, porque era ela e as coisas dela vendendo. E eu falei, aí no último dia, eu passei lá, que eu tinha comprado uma garrafa de uísque, não ia beber toda, ia passar lá, falei, quer saber? Não vou poder embarcar com isso mesmo, vou deixar de presente para aquela menina, ela foi tão simpática. Aí ela perguntou que hotel eu tava, aí deu 1 hora, eu tava no hotel lá esperando, me toca o interfone. We want you go drink with us. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí desci. Eles foram, ela era uma amiga e outro amigo, me levaram para conhecer o onsen, me levaram para comer churrasco, e depois me devolveram, a menina cortou meu cabelo e me devolveram em casa. Você vê a cultura, né? Né? A gente pode falar assim de cultura aqui, ó, porque isso é uma verdadeira aula sobre você entender cultura e, consequentemente, fazer negócio. Porque no final das contas, é isso em todo negócio. Mas eu acho que o Brasil é isso, né? Sim, Se a gente sim. pensar, O Brasil, próprio Brasil, qual é a diferença de cultura dos lugares? A gente tem um Sim. grande laboratório em casa. Total. Tem a maior comunidade japonesa. Sim. A pessoa nem imagina, Sim. né, a questão do que é o Brasil, Sim. né? Mas eu amei ele. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, como te contactar, para quem quiser fazer negócio com você, como que te acha? Eu sou facinho de achar, Sofia. Que bom! É o aleazambuja.imóveis no TikTok, no Instagram, no LinkedIn A e Zambuja no é de YouTube. qual origem? A Zambuja é origem árabe, né? Na verdade, assim, árabe, novo cristão, né? tá. Então, dizem que a minha família foi uma das primeiras a vir para o Brasil, e aí era Melgaço e virou a Zambuja. Tem um grupo de azambujas no sul, tem um grupo de azambujas no Mato Grosso e tem um grupo de azambujas no Rio de Janeiro, Que legal. que é, na verdade, do Nordeste. Eu sou dessa história. Diz que chamam, é um tipo de azeitona. Eu brinco que eu sou uma azeitoninha. Que demais. Você sabe que, nossa, eu sou uma pessoa assim, ele que tá ali gravando todos os meus episódios deve achar uma loucura, mas tem a prensa das azeitonas em Israel, você sabe que ela passa por uma demasiada pressão, né? Então a azeitona, ela é um alimento muito puro em Israel, né? Então quando você fala Israel, tenho vontade. Israel, você vai ali no Monte das Oliveiras, que tem as oliveiras milenares, né? E você tem todo um processo das prensas da azeitona. Sim. Então, a prensa mais pura, ela é a primeira. E ela vem todo num trajeto, porque quanto a maior pressão da azeitona, da forma do processo dela, tem maior pureza. Então, quando se fala em azeitona, principalmente em nomes que tem isso, são prensas e como se fosse um diamante em Israel. Eu adoro a história do diamante, que uma vez foi carvão e agora é diamante. Sim, mas a parte disso, da azeitona, principalmente em todo aquele ambiente, a azeitona, ela é considerada um ouro, uma riqueza muito grande. Que porque legal. antigamente, até na idade, 5, 6 mil anos antes de Cristo, nessa linhagem, era mais caro que o ouro.
Olha. Então, as Vivendo famílias que aprendendo, tinham mais azeite, né, conhecimento. vasilhas, então parabéns, assim, você tem um nome muito próspero. Obrigada, Isso é que bem, bom, bem que legal. bom, que bom. E, gente, quero agradecer o nosso patrocinador aqui, que é o Pedro Cifuentes, que abriu a casa dele para Maravilhosa, abraçar gente, a nossa maravilhosa. causa no nosso podcast. Quero muito agradecer você, Pedro, porque estamos construindo, você está construindo com a gente. Muito obrigada para você que quer conhecer aqui o escritório dele, ver essa possibilidade de fazer podcast. E eu falei para ele, não, você nem precisa falar. Eu falei, não, quem tiver aqui vem, porque ele está ajudando, a gente precisa criar toda essa comunidade e te agradecer. Muitíssimo Ale, muito obrigada e vamos construir juntas, né? Vamos sim. Super beijo, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Elas Constroem, um movimento que tomou forma e hoje nós temos 3 delegações para ajudar você, mulher, a não estar sozinha, a construir legado, desenvolvimento, saúde e, acima de tudo, negócios. Para você que quer fazer parte, se inscreva aqui, elasconstroem.com. Espero você!